Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Tô aqui no meu momento com Deus e vocês sabem que quando eu tô aqui no meu momento com Deus e vem ao meu coração para trazer algo para vocês, eu paro na hora, ligo a câmera e venho, porque eu creio que através da minha vida, Deus quer tocar a vida de outras pessoas, Deus quer falar com outras pessoas que aqui me assistem. Eu criei um hábito e hoje eu tenho uma curiosidade, uma vontade de realmente conhecer a palavra de Deus, de buscar, de ter entendimento das promessas que Deus tem para minha vida. E eu não tinha esse hábito, né? Eu já até contei no podcast, já falei aqui algumas vezes para vocês, que eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu não tinha vontade, eu não tinha curiosidade. Quando o Senhor me pediu o podcast, e quando, através da série The Chosen, eu assistindo a série, me despertou a vontade de conhecer mais Jesus, de conhecer mais a história de Jesus, foi que me despertou a querer ler mais a Bíblia, ter mais entendimento, saber o que realmente Deus quer para mim, quer para minha vida e para passar isso para as outras pessoas quando eu entendi o meu real chamado. E aí hoje, lendo meu devocional, o livro que eu tô lendo, a Bíblia, porque hoje eu tenho essa curiosidade de fuçar. Se eu tô lendo um livro e traz um versículo numa versão, eu sei que minha Bíblia é outra versão, no celular eu consigo colocar outra versão. Eu gosto de ler hoje várias versões daquele versículo. O que aconteceu agora? Me deu um versículo no livro e eu tive curiosidade de vir aqui na Bíblia, não para ler só o versículo, mas para ler o capítulo todo desse versículo. E aí foi onde Jesus falou comigo e colocou meu coração para trazer aqui para vocês, que está em Josué 1, a partir do versículo 5, que fala assim: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aqui é quando Moisés morre, Josué assume o lugar de Moisés, e aí ele vai, com os israelitas, entrar na terra que Deus tinha prometido para Moisés. E aí ele fala aqui que assim como esteve com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E quando Deus deixa essa promessa para Josué, ele não deixa essa promessa só para Josué, ele deixa essa promessa para todos nós. E aí continua assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Aqui é uma coisa muito forte que veio ao meu coração quando eu estava lendo. Quando Deus promete algo pra gente, ele cumpre. E às vezes Deus colocou no seu coração alguma promessa, algum propósito, e ele vai cumprir. Só que tem o tempo dele. Eu vivi algumas semanas agora de muito questionamento, muitas perguntas para Deus, de muita reflexão. Porque quando eu disse sim para Deus, quando eu falei, não, Senhor, eu vou viver meu propósito, eu vou me dedicar ao Senhor, quando Deus colocou no meu coração que ele usaria a minha vida para falar da palavra dele, para mostrar para as pessoas o verdadeiro amor de Jesus, ele me deu uma promessa. E por muitas vezes, quando a gente diz sim para viver uma promessa, um chamado do Senhor, a gente acha que vai ser fácil, né? Que vai ser rápido. E na maioria das vezes a gente não tá pronta, porque Deus escolhe pessoas fracas, escolhe os loucos para confundir os sábios, as fracas para confundir os fortes. Então, quando Deus nos chama para viver algo, ele ainda tem que nos moldar, ele ainda tem que nos preparar para viver algo. Então, aqui quando fala, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi, sobre juramento aos seus antepassados, veio muito forte ao meu coração a promessa que Deus trouxe para minha vida e que ele vai cumprir. Somente seja forte e muito corajoso. Gente, isso é muito forte para mim, mediante algumas coisas que eu venho vivido, principalmente ligado ao mundo espiritual. Seja forte e muito corajoso. Ele fala 2 vezes seguidas. Primeiro ele fala, seja forte e corajoso. E depois ele fala, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Aí aqui me trouxe muita memória, não só do Velho Testamento, mas já linkando com o Novo Testamento, com a história de Jesus, de tudo que Jesus nos ensinou, né, a andar nos princípios, nas verdades,
do Senhor, para não nos desviarmos, para a gente ter um foco e se posicionar para alcançar aquele alvo, aquele objetivo. Só que para isso eu preciso ser forte e muito corajosa, e eu preciso obedecer, e eu preciso andar no caminho do meu objetivo. Eu não posso me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Gente, linka muito. Eu não sei se para vocês chegam da forma que chega no meu coração, mas Deus te deu uma promessa. E aí, mediante essa promessa, Ele quer te moldar, Ele quer fazer uma nova pessoa para você alcançar patamares, lugares mais altos, para você viver uma vida nessa terra de plenitude. Mas você tem que ser forte e muito corajoso. Você tem que obedecer. Você não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E você tem que meditar, falar, ler e meditar sobre a palavra dele. Faz muito sentido para mim. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não precisa nem de explicação, né, gente? Ler do versículo 5 até o versículo 9. Para mim, resume muito do que eu estava vivendo essa semana passada, vivendo na minha mente coisas que só eu sei, que eu não compartilho com ninguém, que são segredos meus, de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. Mas o que eu tiro disso que eu li agora e que eu quero passar para alguém que está me assistindo e que precisa ouvir isso, é que se Deus colocou no seu coração uma promessa, se você tem um chamado para viver, se Deus te chama para viver algo novo, algo sobrenatural nessa vida, você não pode esquecer alguns pontos que foi falado aqui. Primeiro de tudo, seja forte e muito corajoso. Depois, tenha cuidado em obedecer. Se a gente ama a Deus, a gente obedece. Se a gente entende o que Deus fez e faz por nós, a gente não obedece porque a gente quer algo em troca. A gente obedece simplesmente pelo amor, pela graça e misericórdia que Ele tem pelas nossas vidas. E, consequentemente, quando você entende esse amor de Deus, de Jesus e do Espírito Santo que habita em nós, pela nossa vida, você não quer nem desviar para a direita e nem pela esquerda, você quer realmente andar nos caminhos dele, porque você sabe que quando você obedece, que você anda nos caminhos dele, que você fala da palavra dele, que você medita na palavra dele, isso faz bem para você e acaba transbordando da sua vida para a vida de outras pessoas. E aí a consequência de tudo isso, porque nem precisaria ter tudo isso, porque ele já nos amou e ele não vai nos amar mais, ele já ama a gente o máximo que ele pode amar, mas ele é tão misericordioso pelas nossas vidas que ele ainda nos promete que nos prosperará e nos fará bem-sucedido. E mais uma vez ele fala, não desanime, não apavore, seja muito forte e corajoso. E Ele estará conosco por onde a gente andar, aonde a gente estiver, no momento que a gente estiver, deserto ou momento de conquista, Ele estará com a gente. E eu sinto a presença dEle aqui na minha cozinha todas as manhãs, gente, que eu sento aqui, principalmente nas manhãs que eu tenho tempo para meditar, para ler, para aprender, para ouvir o que Ele tem para me falar. Eu saio dessa mesa, dessa cozinha renovada. Eu realmente me levanto mais forte, mais corajosa para viver, porque todas as vezes que eu mergulho na palavra dele, eu entendo que a promessa que ele me entregou irá se cumprir. Então eu espero que essa palavra chegue no coração de vocês e frutifique. E se você está desanimado, lembre-se, seja muito forte e corajoso. Obedeça, medite na palavra do Senhor, e Ele vai acalmar seu coração. E Ele vai estar com você, aonde quer que você esteja. Um beijo no coração de vocês. Inspire uma vida com Jesus.